Finalzinho do expediente, quarta-feira, 19 horas, começamos mais uma live aqui com vocês. Dessa vez, live tira dúvidas, tá? Muita gente pediu volta com as lives, tira dúvidas. Pessoal no direct. Por quê? Porque na live, ao vivo, é possível você fazer uma pergunta um pouco mais elaborada do que aquela simples limitação da caixinha de perguntas, né? Então eu separei 5 perguntinhas aqui para vocês, porque o que eu fiz? Pra gente começar a nossa live, tá? Para vocês que ainda não entraram, para vocês que ainda não conseguiram acessar. Enquanto o pessoal também entra e se organiza aí na nossa live. Eu separei as 5 perguntas que são mais frequentes aqui no nosso perfil. Eu sei que você sabe, mas eu respondo perguntas todos os dias. Eu respondo uma média de 7, 8 perguntas todos os dias nesse perfil, né? Geralmente as perguntas são feitas por pessoas diferentes, muitas delas são feitas até mesmo pela mesma pessoa, que quer saber a respeito de diversos assuntos do direito do trabalho. Mas hoje eu vou responder 5 perguntas que eu separei, que são uma daquelas que eu julguei serem as mais frequentes, né, do pessoal aqui. E eu costumo fazer o quê? Perguntas que já foram respondidas, eu não costumo responder logo em seguida. Eu deixo um tempo, deixo passar um tempo, né? Aí as pessoas esquecem do conteúdo e tudo, aí eu trago essa pergunta para vocês. Beleza? Deixa eu só organizar a questão aqui. Deixa eu só organizar o esquema aqui, porque eu vou querer ver com vocês algumas... Aí, agora deu certo, que maravilha. Eu vou querer ver com vocês alguns textos de lei, né? Eu quero tirar as dúvidas com vocês de forma fundamentada, e se eu precisar mostrar, por exemplo, a legislação, eu pesquiso aqui e fica nisso. E eu mostro para vocês. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da live, tá? Mandem aqui para nós, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, manda aqui que eu paro a explicação e a gente segue aqui, tá bom? Ignore, por favor, o barulho da rua, os cães, as cigarras, que nós estamos nessa época. Tá, eu vou começar com a primeira pergunta. Olha aqui. Conseguem ver? Consegui colocar aí para vocês? Ficou fácil, né? Olha só o que foi dito, olha a pergunta que foi lançada aqui pra mim. Esse tipo de pergunta eu já respondi, assim, inúmeras vezes. E o que acontece? A pessoa acaba começando a me seguir hoje, começando a me seguir amanhã, ou num dia próximo, e ela não viu a resposta dessa pergunta lá atrás, né? Então é importante eu responder essas perguntas que são frequentes, porque esse tipo de pergunta aqui sobre quebrei a máquina de corte do patrão sem querer, tá, sobre desconto no salário. Cara, esse tipo de pergunta é muito frequente. As pessoas... direto, começam a me seguir, já começam a me seguir e mandam mensagem no direct. Doutor, aconteceu isso, foi descontado, e aí? Sabe? Então eu quero comentar um pouco com vocês a respeito das dúvidas, dessas dúvidas. E se você tem alguma dúvida, manda aqui pra gente que eu soluciono pra vocês, tá? Lembrando que essa live vai ficar gravada pra você poder consultar depois. E enfim, vamos lá. Olha só, quebrei uma máquina de corte do patrão. Olha o que ele perguntou, sem querer. Quebrei uma máquina de corte do patrão. Ele pode descontar o valor dela de mim? Vamos lá. Existem apenas 2 possibilidades legais de desconto no salário. É isso que vocês precisam entender. Se eu não me engano... vamos ver aqui. CLT. Vamos lá. Eu acho... Olha aqui, ó. Deixa eu ver se conseguem ver. Aí, conseguem ver. CLT. Vamos abrir a CLT aqui. Pra gente poder... Eu acho que é o 462. 462... Isso, olha aqui, 462. Eu quero que vocês prestem atenção, tá? É muito importante que vocês prestem atenção e dúvidas deixem aqui para nós, que eu vou responder para vocês. Tá, então vamos lá no 462. 462 diz o seguinte: ao empregador, a empresa, né? É vedado, é proibido efetuar qualquer desconto nos salários do empregado. Isso daqui ficou claro para vocês? Então a regra é o seguinte: a empresa não pode efetuar desconto no salário do empregado. A regra é essa, é isso que vocês têm que ter em mente. Essa é a regra, tá bom? Salvo quando, aqui ele traz a exceção para nós. Então, quando que é possível o empregador efetuar desconto no salário do empregado? Quando o desconto resultar de adiantamento, então o empregado já fez o adiantamento, ele vai sair algum tipo de rescisão, tem sim o desconto normal. Quando esse desconto ele resultar de dispositivo de lei, ou seja, quando a lei autoriza o desconto, né, esses são os casos de exceções, ou quando tiver uma norma coletiva, um contrato coletivo autorizando esse desconto. Então a regra, pessoal, é o seguinte: não pode descontar.
Aqui estão as exceções. Agora vamos Espera aí, só um minuto. O nosso mascote aqui tá dando um trabalhinho. Vou mostrar ele pra vocês aqui, ó. Ó. Dando trabalho, né? Dando trabalho na gravação, né? Enfim, vamos lá, vamos continuar. Olha só os parágrafos, gente, presta atenção, rapidinho. Em caso de dano, é aqui que a resposta pergunta. No caso de dano causado pelo empregado, é o caso da nossa pergunta, porque olha o que diz a pergunta. Quebrei uma máquina de corte do patrão sem querer, então ele causou um dano, né? Ele pode descontar de mim? Vamos voltar lá, ó. Em caso de dano, parágrafo 1º do artigo 462. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, será válido, desde que essa possibilidade tenha sido acordada no contrato bonitinho, ou na ocorrência de dolo do empregado. Então, pessoal, é o seguinte, você é empregado, você causou um dano na empresa. Existem duas possibilidades de desconto do valor do dano que você causou no seu salário. Primeira possibilidade, desde que você autorizou de forma expressa no contrato. Se lá no seu contrato tem uma cláusula específica autorizando o desconto no seu salário de possíveis danos causados por você no exercício da sua atividade nessa empresa, vai estar escrito desse jeito lá no seu contrato, de forma padrão. Se no seu contrato tem essa disposição, vai ser descontado o valor dessa máquina aí que você quebrou do seu patrão. Ah, mas foi sem querer. Não interessa. Não interessa se foi sem querer. Se tem essa possibilidade acordada no contrato, vai haver desconto. Porque olha só como é clara a redação do parágrafo 1º. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, ou seja, válido, desde que essa possibilidade tenha sido acordada. Então, se no início da sua contratação você acordou com seu patrão, não, eu vou trabalhar aqui e tudo mais, e eu estou ciente de que qualquer dano que eu causar nessa empresa relacionado à minha prática de atividade de trabalho, eu estou autorizando o desconto no meu salário. Ok, gente. Ah, mas não foi sem querer, foi uma fatalidade, foi um acidente. Não interessa. Você autorizou, seu contrato autoriza e o parágrafo 1º do artigo 462 também autoriza esse desconto. Vocês conseguiram entender como que funciona essa hipótese? Tá? Vão deixando aí as dúvidas de vocês que eu vou responder as dúvidas de vocês também. Tá bom? Deixa eu só concluir a resposta dessa daqui. E a segunda possibilidade de desconto, o primeiro vocês lembraram, é quando de fato o empregado ele acorda. Olha aqui, ó, desde que a possibilidade de desconto tenha sido acordada. Ou, olha aqui a outra possibilidade. Lembra que eu falei para você que são duas hipóteses? Ou na ocorrência de dolo do empregado. Ou quando a empresa demonstra que esse empregado aqui, ele quebrou a máquina do patrão por querer. Ele quebrou de propósito, ele quebrou com a intenção de causar algum prejuízo na empresa. Se a empresa conseguir provar que esse empregado agiu com dolo, ele teve a intenção de causar o prejuízo, aí é lícito o desconto. Mas como que você prova que o cara quebrou por querer a máquina aqui, né? Então vamos supor que é uma máquina aí que custa 6, 7, 10 vezes o salário do empregado. E aí, como é que faz? O cara autorizou o desconto, vai ter que pagar. Parcelar em várias parcelas, vai descontar em várias mensalidades do seu salário, vai ter que pagar. É por isso, gente, que é o seguinte, aceitou o emprego num determinado lugar, leia o seu contrato, né? Você vai assinando lá, arrumei um emprego, que ótimo, vai assinando lá de qualquer jeito, e às vezes você pode discutir essa cláusula. Você chega lá na entrevista e fala assim, olha, por exemplo, uma cliente entrou em contato comigo há um tempo, falando assim, olha, eu trabalho em laboratório, e aqui no laboratório tem muitas vidrarias, que são peças de vidro e às vezes elas são caras, algumas em específico, e são peças muito frágeis, muito frágeis. Então a possibilidade de alguém quebrar alguma peça ali é muito grande, né? E no contrato dessa cliente estava lá, esse acordo aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Desde que essa possibilidade tenha sido acordada. Por que no contrato dela tinha essa autorização expressa de desconto no salário do empregado caso ele causasse algum dano à empresa? Porque a empresa sabia da grande possibilidade de ocorrer algum acidente de alguma dessas vidrarias quebrarem. Então, assim, você pode discutir. Eu até orientei essa cliente a discutir essa cláusula no contrato e conversar com o empregador. Falar assim, olha, assim, é flagrante a possibilidade de acidente que pode levar a algum prejuízo, alguma perda de alguma peça dessas aqui de vocês. E eu, como empregado, estou aqui à disposição de vocês para prestar um serviço. Eu não posso ser responsável por manter esse ambiente aqui 100%, porque acidentes acontecem. Então isso pode ser discutido. Mas você só vai ter condições de discutir se você ler o contrato, tá? Então leia o contrato, por favor, sempre que você for admitido. Tá certo? Vocês têm alguma dúvida? Olha só, perguntaram aqui, ó. Qual conselho você daria para quem começou a fazer direito agora?
Vamos lá. JCM9M. Vamos lá. Qual conselho você daria para quem começou a fazer direito agora? Eu fiz um vídeo no YouTube, eu quero mostrar para vocês. Para que você entenda a respeito do meu ponto sobre esse assunto. Porque na minha opinião... Eita, tá cheio de bicho aqui. Na minha opinião, o curso de Direito no Brasil, assim... Vou falar logo, tá? O curso de Direito do Brasil é muito tranquilo. É um curso relativamente fácil. Tem muito conteúdo, mas ele é fácil, é um conteúdo fácil, né? Então, se você faz de qualquer jeito, você forma e passa na OAB. Se você se dedica muito, você forma e também consegue passar na OAB, sem problema, sabe? Agora, o que eu aconselho para quem começou direito agora, eu falo nessa playlist aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Essa playlist aqui, ó. Conseguem ver? O início da advocacia. Aqui são 8 vídeos. Assistam esses vídeos. É importante. É muito importante que vocês assistam isso, vocês que começaram a fazer direito agora. Aqui eu conto sobre minha experiência trabalhando como associado em um escritório de advocacia. Aqui eu conto como que foi minha postura na faculdade de direito, né? Mas o meu conselho, então, para ser prático para vocês, é o seguinte. Decida o quanto antes em qual direção da sua carreira você quer seguir, se você quer carreira pública ou privada. Essa é a primeira noção que você tem que ter. Se você escolher carreira privada, você vai ter que desenvolver uma série de habilidades que não interessam para quem tem a intenção de entrar no serviço público. Se você escolher a carreira pública, serviço público, se você quer ser um policial, um juiz, um promotor, um defensor, se você quer ser, um servidor de um tribunal, você precisa desenvolver habilidades que não interessam à advocacia. Sabe? É muito diferente. Eu acho que no curso de Direito, a metodologia que eu acho que daria certo seria já separar no início do curso quem quer carreira pública para quem quer carreira privada. Porque não tem como você entregar um mesmo material e exigir que os alunos cheguem a resultados diferentes. Isso não faz sentido lógico, matemático, sabe? Então, assim, por exemplo, você que quer a carreira privada, você tem que desenvolver a comunicação, você tem que desenvolver sua oratória, você tem que desenvolver o seu relacionamento. E o que interessa o desenvolvimento dessas habilidades se você quer ser um juiz de direito? Juiz tem que falar bem, gente? Juiz tem que se comunicar bem? Não. O juiz, ele tem que conhecer o direito a fundo. Né? Eu não estou dizendo que o advogado não conhece o direito a fundo, não é isso. É porque o advogado tem que desenvolver umas habilidades que não servem ao juiz. Eu não sei se vocês já viram quando o juiz vai dar entrevista na televisão. Os caras têm uma dicção horrível. Parece que a mente do cara, ele pensa mais rápido do que ele consegue falar e a dicção sai tudo embolada, ele não consegue falar direito. Né? Eu tenho até que desenvolver bastante a respeito dessa questão da dicção, porque eu também sofro disso. Mas os juízes, eles não conseguem se comunicar direito agora. A comunicação escrita deles são impecáveis. Agora a comunicação falada não. Por quê? Porque quem tem a intenção de ingressar no serviço público tem que desenvolver algumas habilidades que o pessoal lá na iniciativa privada não precisa desenvolver, sabe? Então, a primeira coisa que você precisa saber, começou direito agora, decide logo o que você quer. Você quer ser um advogado, trabalhar na iniciativa privada? Começa a explorar e começa a desenvolver habilidades que são próprias da advocacia. Esquece resolver questão de concurso, esquece ficar estudando mnemônico, esquece ficar atento às peguinhas das provas, isso aí não te interessa. O que te interessa é saber se relacionar com seus clientes, captar seus clientes, entender a questão de vendas de serviço jurídico. Por que um juiz tem que aprender a vender serviço jurídico? O cara já recebe mensalmente, todo mês, ali, trabalhando ou não, o salário dele, porque ele é servidor público e quem paga ele é até a União, no caso da Justiça do Trabalho, por exemplo. Não interessa pro cara se ele tem muitos ou poucos clientes agora pro advogado. Não. O advogado ele já tem que ter esse desenvolvimento. Consegue entender? Então, se você começou direito agora, escolhe logo o que você quer, público ou privado. Tá bom? E assista os vídeos que eu coloquei lá no YouTube a respeito do início da advocacia, que você vai aprender muito. Vou voltar para as questões que o pessoal mandou aqui, que eu julguei serem as mais frequentes, para a gente responder. Vamos para a segunda pergunta. Olha só. Eu consegui responder, tá? Desculpa, passei muito rápido, mas eu consegui responder essa dúvida do JCM9M. Qual conselho você daria para quem começou a fazer direito agora? Escolher qual área você quer seguir imediatamente, carreira pública ou privada. É isso. Tá bom? Vamos lá. Sou motorista de máquinas pesadas. Tenho de receber adicional por isso? E aí, o que vocês acham, gente? Só pelo fato do cara ser motorista de máquinas pesadas, ele tem que receber um adicional por isso? Vocês que estão acompanhando aqui na live, vocês acham que tipo de adicional é esse? Que ele tá falando aqui, que ele tá jogando, que ele tem direito? Que tipo de adicional é esse? Cara, vou responder de forma breve pra vocês. Olha aqui, sou motorista de máquinas pesadas. Tenho de receber adicional por isso?
Geralmente, motorista de máquina pesada ele recebe o adicional de insalubridade, em razão ou do ruído ou da vibração, tá? Vibração é um agente insalubre, aquele empregado que ele tá trabalhando tremendo o tempo todo, a máquina tá tremendo o tempo todo, e isso traz prejuízos para a saúde do empregado, tá? E o barulho, ruído, quem trabalha com máquina pesada trabalha com muito barulho mesmo. Então, se não tiver um protetor auricular certinho, vai dar problema. Vamos dar uma olhada no artigo 192 aqui, vou mostrar para vocês. Artigo 192, é esse mesmo? É. Ó, o exercício, aqui eu tô falando de insalubridade, tá? Ah, tem um detalhe. Aqui, ele falou que ele é operador de máquinas pesadas. Nesse caso é insalubridade, tá? Porque o agente insalubre é ou ruído ou trepidação, vibração, tá bom? Aqui eu não falo de periculosidade, tá? Não tem risco de morte iminente no manuseio de máquina pesada, não. A não ser que seja uma máquina que seja, sei lá, que esteja com um galão de fora, com um tanque de gasolina vazando, que tá... Não vou entrar nessas exceções. Mas para você que é operador de máquinas pesadas, muito provavelmente você vai ter direito ao adicional de insalubridade. E você pode não ter direito também, tá? Vamos supor que você trabalha em uma máquina que é nova. Ela saiu aqui, ó, 2024/2. Máquina zero. Não tem nenhum tipo de trepidação, nenhum tipo de vibração, nada disso. É uma máquina que trabalha ali, ó, bonitinha e no silêncio. Você trabalha dentro da máquina, no ar-condicionado, no silêncio. Você vai ter direito adicional? Não. Não. O agente insalubre não está presente. Cadê o ruído? Cadê a vibração? Tá? Então vai depender da análise técnica do seu ambiente de trabalho. Nesse caso, como seu ambiente de trabalho é essa máquina ela vai entrar em perícia para verificar se existe de fato agente insalubre capaz de te oferecer esse adicional de insalubridade. Agora olha o que diz o artigo 192. O exercício do trabalho em condições insalubres, aqui ele já está considerando o exercício do trabalho em condições insalubres, tá? Acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção do adicional, respectivamente, de 40% quando é grau máximo, tá? Quem ganha 40%? Gente, quem trabalha em hospital com risco biológico, quem faz limpeza de banheiro com grande circulação de pessoas, pessoas que trabalham em shows com ruído absurdo, muito alto, vai ganhar grau máximo, enfim, são vários exemplos, né? Então aqui, assegura a percepção do adicional respectivo 40% em caso de grau máximo, 20% em caso de grau médio e 10% em caso de grau mínimo. Do salário mínimo da região, não existe essa questão de salário mínimo da região, porque o salário mínimo não é mais regionalizado, tá? Então é 40%, 20%, 10% do salário mínimo, tá? Ah, mas eu ganho 5 mil reais, meu salário é 5 mil reais, eu vou ganhar 20% desses 5 mil se eu tiver direito adicional de salubridade? Não. O percentual do adicional de insalubridade incide, reflete, ele se aplica em cima do salário mínimo, tá certo? Então quem ganha 40%, quem tem insalubridade em grau máximo, vai ganhar o mesmo valor, independente se o salário dela é 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, é o mesmo valor. Quem tem insalubridade em grau médio, vai receber o mesmo valor, independente do salário. E quem tem insalubridade em grau mínimo, 10%, vai receber o mesmo adicional, independente do salário. Beleza? Compreenderam? Então, o motorista de máquinas pesadas aqui, ele pode ter direito ao adicional de insalubridade se houver a presença desses agentes insalubres aí, que geralmente é ou o ruído ou a vibração, né? Olha, a resposta aqui, eu vou seguir carreira privada e na área trabalhista, depois que sofri uma injustiça. Tá bom, então, se você vai seguir carreira privada, vamos lá, meu amigo, se você vai seguir carreira privada, na área do trabalho, você entrou agora na faculdade de Direito. O que você tem que fazer? Ah, tem que estudar Direito do Trabalho. Tem que pegar a doutrina... Não, isso aqui não é doutrina, não. Mas você tem que pegar a doutrina e estudar muito Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Sim, mas você precisa... Mas isso não é o foco, tá? O seu foco é o quê? Cara, dá uma volta na sua cidade. Eu não sei onde você mora, mas dá uma volta na sua cidade. Procura um escritório de advocacia focado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e oferece serviço jurídico. Fala assim, olha, eu vim aqui, eu sou aluno de direito, eu não sei nada. Foi assim que eu fiz para aprender a prática jurídica, eu fiz isso. Eu não sei nada, eu preciso aprender. O que vocês têm para me oferecer? Vocês têm uma vaga de estágio para mim? Eu trabalho meio período, não preciso pagar muito. Não é hora de você ganhar dinheiro, tá, amigo? É hora de você aprender.
E nesse escritório, empenhar o máximo que você puder para entregar o serviço. Né? Sabendo que você está na posição de estagiário, que você não sabe, que você não tem conhecimento, muito provavelmente as pessoas estarão ali para te ensinar e para te ajudar, desde que eles te admitam como estagiário, tá? Porque quando você formar e quando você for conquistar os seus clientes, você já não vai mais estar nessa posição de estagiário, de aprendiz. Então, se você cometer um erro, isso pode macular o resto da sua carreira, tá? Por exemplo, o caso do advogado lá do Ricardo, vocês lembram? Do Ricardo? Não lembro do Ricardo? Não é possível, gente. Cadê? O Ricardo que escondeu debaixo da mesa, que o advogado orientou ele a esconder debaixo da mesa. Aqui é o vídeo aqui, ó. Por que o Ricardo escondeu debaixo da mesa? Né? Então, assim, um erro desse, gente, macula a sua carreira para sempre, sabe? Você vai ter prejuízo aí, você vai ser taxado. Agora, quando você é estagiário, não. Quando você é estagiário, você tem o direito de errar. Você tem a possibilidade de errar e aprender com seus erros e tudo. Então, o que eu te aconselho? Ficar fazendo questões de prova. Ficar lendo a doutrina. Sim, você vai ler a doutrina quando você chegar em casa. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar um escritório para oferecer serviço jurídico, mesmo que de graça, tá? Lembrando, não é a hora de você ganhar dinheiro, é a hora de você aprender. Porque você só ganha dinheiro depois que você já sabe. Se você não sabe nada, fazer estágio ou trabalhar de graça em um escritório de advocacia, mesmo que de graça, tá? Você está praticamente tendo um curso, né? De graça. Olha só, um curso de prática trabalhista de graça, um curso de prática processual de graça. Então você vai trabalhar nesse escritório durante o dia, chega em casa, moendo a doutrina. Vai moendo a doutrina, deixa eu ver se dá pra ver. Essas doutrinas aqui, ó, de direito civil, todas essas, direito civil do 1 ao 7, do 1 ao 7, eu li enquanto eu fazia estágio, todas. Então, assim, moer para aprender, você vai moer, você vai debulhar esses livros aí, como diz aqui no interior, e vai aprender tudo à noite, de manhã. Ou quando você estuda à noite, você vai estagiar de manhã e à tarde você estuda. Ou se você estuda de tarde, de manhã você trabalha. Enfim, se vira no seu horário aí, se organiza para você dividir seu dia em 3. Uma parte do seu dia você vai estagiar, outra parte do seu dia você vai estudar e outra parte do seu dia você vai descansar. Beleza? Consegui ajudar? Vamos para a próxima pergunta aqui. Terceira pergunta para a gente ir pro fim. Olha só, fui mandado embora e aceitei outro serviço. Mas a empresa quer que eu cumpra o aviso. O que devo fazer, gente? Vamos lá. Fui mandado embora e aceitei outro serviço, tá? Então você tá trabalhando ali tranquilamente na empresa, bonitinho, e aí de repente você é mandado embora. Aí você começa a cumprir o aviso prévio, né? A empresa te dispensa, você começa a cumprir o aviso prévio. Ok. E aí durante o aviso prévio você consegue um outro emprego. Ué, ótimo. Cumpriu a função do aviso prévio. Né? Você cumpriu aquilo que o aviso prévio se propôs. Porque para que serve o aviso prévio? Vamos lá. Quando a empresa te dispensa, ela está falando o seguinte, ó, empregado, é o seguinte, de hoje até 30 dias para frente, você está avisado de que você vai ser demitido. De que você, na verdade, já foi demitido, você tem 30 dias para se organizar. O aviso prévio serve para isso. Quando a empresa manda o empregado embora, obviamente. Agora, quando o empregado chega na empresa e fala, ó, patrão, é o seguinte, eu quero sair fora, eu quero... não estou satisfeito, eu quero ir embora. O empregado está fazendo o quê? Quando ele pede a demissão, ele está dizendo para a empresa o seguinte, empresa, de hoje até 30 dias para frente é o prazo que você tem para colocar uma pessoa no meu lugar. Porque depois de 30 dias eu não estou aqui mais não. Então entende que a finalidade do aviso prévio é, quando concedida pelo empregador, dá oportunidade para que o empregado busque um novo emprego. Quando concedida pelo empregado, dá oportunidade para que a empresa possa substituir aquela vaga, aquele cargo que vai ficar vago, né? Que ele vai sair da empresa. Então, assim, se o cara arrumou um emprego ao longo do aviso prévio, ele arrumou um emprego no curso do aviso prévio, o aviso prévio cumpriu a sua função. Né? Simples assim, o aviso prévio cumpriu a sua função. E se o aviso prévio cumpriu a sua função, ótimo. Maravilha, tudo certo. Agora, a empresa quer que eu cumpra o aviso. O que eu faço? Cara, a empresa não tem que querer, amigo. A empresa não tem que querer. E outra, se foi a empresa que te dispensou e você arrumou um novo emprego, você apresenta uma carta de novo emprego para essa empresa, a empresa não pode descontar nada de você, não. Lógico que ela fica desobrigada a pagar os dias que você não trabalhou do aviso prévio, isso é óbvio, mas ela não pode descontar nada da sua rescisão. Agora, se você pede demissão e no curso do aviso prévio você arruma um novo emprego e você para de trabalhar, aí a empresa vai descontar.
tá? Essa é a regra. Beleza? Conseguiram entender a respeito dessa dúvida aqui? Fui mandado embora, acertei um novo serviço. Mas a empresa quer que eu cumpra um aviso. O que eu faço? Basicamente é isso. Você cumpriu a função do aviso. O aviso prévio foi cumprido no seu caso. E vida que segue. Vamos para a próxima. Se vocês têm alguma dúvida, manda aqui. Tá? Igual eu respondi o rapaz ali agora há pouco. Mas eu vou responder a próxima para a gente partir para outra pergunta. Olha só. Trabalho com entregas de moto. Quando você vê alguém falando que trabalha de moto, você já tem que pensar o quê? Adicional de periculosidade. Adicional de periculosidade. Eu nem vou terminar aqui. Nem vou terminar de ler. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. É o 93, tá? O 93, olha que beleza. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador, lá, exposição permanente do trabalhador ao quê? Inflamáveis, explosivos, energia elétrica, roubos, outra espécie de violência, colisões, atropelamentos, outras espécies de acidentes ou violência, Opa, o que está escrito aqui? Colisões, atropelamentos. Quem que são as maiores vítimas de atropelamento no Brasil? Motoqueiros, né? Então, o rapaz, o nosso amigo aqui, ó, trabalha com entregas de moto e a empresa só dá ajuda de custo de R$300. Procede? Cara, tá errado, tá? E outra, não é só aqui que fala que tem direito ao adicional de insalubridade o empregado que trabalha em motocicleta. Tem um parágrafo aqui, ó. São também consideradas perigosas. Olha só que claro isso aqui é muito claro. As atividades... Opa, que isso, gente. São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta. Então, assim, não tem dúvida, né? Essa ajuda de custo é pra quê, meu Deus? Pra custear a gasolina da sua moto? Deve ser. Mas você, trabalhando na moto, você tem direito ao adicional de periculosidade. E como que é pago o adicional de periculosidade? Olha só que lindo. Tanto que a nossa CLT é claro, tanto que é simples de estudar direito do trabalho. Abre a CLT e lê, amiga. É muito simples. Olha aqui. O trabalho em condições perigosas. No nosso caso, qual que é o trabalho em condições perigosas? Atividades de trabalhador em motocicleta. Maravilha. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes das gratificações, prêmios, participações e lucros. Então existe uma diferença entre o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade no que diz respeito à sua base de cálculo, não é? Olha que simples. Aqui seria um adicional de 30% sobre o salário. Se o salário ele é sem os acréscimos, olha aqui, ó, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou blá blá blá, significa que se trata do salário base, né? Se o cara ganha 5 mil na carteira, a periculosidade dele de 30% vai incidir em cima dos 5 mil. Mas se ele não tivesse direito ao adicional de periculosidade, e sim o adicional de insalubridade, em grau máximo, 40%. Vamos lá, 40%. Né? Cadê? Aqui, ó, 40% de insalubridade. Esses 40% vai ter qual base de cálculo? Gente, é o salário mínimo. Então, às vezes, quando o empregado ele é exposto a um agente perigoso e insalubre ao mesmo tempo, ele tem que verificar qual que vale a pena mais. Se é os 40% do salário mínimo ou se é os 30% do salário base. Porque às vezes os 40%, porque você pensa assim, 40% é melhor. Não, 40% nem sempre é melhor. Porque pensa, 40% do salário mínimo, vamos pegar o salário mínimo agora. Olha só, vou fazer um cálculo de padaria aqui para vocês entenderem. O salário mínimo é 14,12, né? 1.412. Vezes 30... Não. Vezes 40%, que é a insalubridade em grau máximo. Então, a insalubridade em grau máximo, gente, está no valor de R$ 564,80. Ótimo. Insalubridade em grau máximo. R$ 560, né? Para arredondar. Agora, se o cara também trabalha em uma atividade perigosa, ele tem direito a 30% sobre o salário. Se o salário dele for 5 mil reais, pensa. 5 mil reais vezes 30%, já dá 1.500 só de periculosidade. Aí a pessoa pensa assim, 40% é mais, eu vou escolher o adicional de insalubridade, porque 40% é mais do que 30%. Não, mas a base de cálculo é diferente. A base de cálculo da insalubridade é diferente da base de cálculo da periculosidade. É isso que você tem que ficar ligado. E quando o empregado está exposto a esses dois tipos de agentes insalubres e perigosos, ele pode optar para aquele que melhor lhe aproveita, que faz com que o salário dele fique maior ou que o percentual do seu adicional fique maior.
Tá certo? Então, respondido para vocês, trabalho com entregas de moto e a empresa só dá ajuda de custo de R$ 30. Procede? Não. Se ela só dá isso, tá errado. Tá certo? Vamos seguir para a próxima pergunta. Já que não temos perguntas do pessoal que nos acompanha no chat. Vamos lá. 5. Fui contratado como MEI e querem me demitir. O que eu recebo de acerto? Mais uma vez. Fui contratado como MEI e querem me demitir. O que eu recebo de acerto? Meu amigo, se você é pessoa jurídica, você vai receber aquilo que está descrito no contrato. Tá? Mas se você foi contratado como MEI, você não tem que preocupar com a sua rescisão. Você tem que preocupar com alguma eventual fraude no seu contrato de prestação de serviço. Porque o que acontece na prática, gente, as pessoas que entram em contato comigo falando que são prestadores de serviço, a maioria esmagadora tem fraude. Tá? A maioria esmagadora sofre com isso. Por quê? Porque ele foi contratado como pessoa jurídica, por meio do MEI, mas ele faz o serviço de peão, ele é um empregado, ele tem jornada controlada, ele é subordinado, ele tem que seguir as diretrizes direitinho, ele não tem liberdade na prestação de serviço, ele não tem liberdade técnica, não tem liberdade operacional na prestação de serviço. Cara, isso são características de um empregado e não de um prestador de serviço, né? E então assim, foi contratado como MEI e querem me demitir. O que recebo de acerto? Num contrato de prestação de serviço você não vai receber praticamente nada. Agora, se houver fraude, se você foi contratado como MEI, mas na realidade você presta serviço como empregado, você tem direito ao reconhecimento do vínculo de emprego durante todo o período de trabalho e o recebimento de todas as verbas que são inerentes a esse tipo de contratação. Tá certo? É isso. É isso para responder vocês. O que eu recebo de acerto? Se você for levar em consideração a validade do contrato de prestação de serviço, você recebe o acerto de acordo com o que está descrito nesse contrato. Se se tratar de uma fraude contratual, aí você tem direito ao reconhecimento do vínculo de emprego e todas as verbas que são inerentes a esse tipo de contratação. Beleza? Consegui? Consegui ajudar vocês? Então foram 5 perguntas e eu acredito que eu consegui responder as perguntas de vocês. Nosso colega perguntou algo mais relacionado à advocacia. Ótimo. E na semana que vem eu trago mais perguntas para vocês. Lembrando que eu estou selecionando aqui só as perguntas frequentes, tá? Aquelas perguntas que são repetitivas, aquelas perguntas que as pessoas fazem todo dia aqui para mim. Lembrando também que eu respondo 7 a 8 perguntas na caixinha de perguntas. E se eu não conseguir responder a sua dúvida aqui hoje, manda ela na caixinha que eu posso separar um vídeo exclusivo para responder você. Beleza? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Uma boa noite e até a semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.